Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre o Dia do Porteiro e também a segurança em condomínios residenciais e comerciais. Para falar sobre isso, eu recebo o doutor Tiago Natálio, que é advogado condominial. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito honrado de poder estar aqui mais uma vez. Obrigada. E também André de Pauli, que é especialista em segurança. Seja bem-vindo. Sou grato a você. Estou aqui estreando aqui com você e muito esperançoso de poder compartilhar conhecimento. Que bom, fique à vontade, então, para trazer as informações aqui para a gente. Bom, para começar, né, eu queria que o doutor Tiago falasse um pouco, né, sobre esse dia do porteiro, né, e é uma pessoa fundamental para a segurança, né, dentro dos condomínios, tanto residenciais quanto comerciais. Perfeito. Na verdade, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de uma pessoa, de uma profissão em si, que ela é importantíssima. Sabemos que não somente voltado à área dos condomínios, sejam eles comerciais, condomínios residenciais, mas voltado a todo e qualquer outro nicho de atividade. Sem dúvida nenhuma também que nós estamos falando de uma pessoa que, quando a gente costuma sempre dizer, o que me faz dormir tranquilo lá no andar de cima é saber exatamente que a gente tem lá embaixo pessoas que estão ali realmente se doando, dedicando o seu trabalho em prol da segurança de todos nós. Pessoas que, no momento de uma urgência, no momento de qualquer tipo de problema, são essas pessoas quem nos vão nos acolher, quem vão nos acudir. Diversas vezes também nós temos visto casos em que eles foram realmente as pessoas que estavam ali, salvaram vidas em diversos casos, às vezes salvaram um condomínio de uma situação muito delicada do qual poderia acontecer. Então, nossa homenagem, sem dúvida nenhuma, vai a toda a classe que merece o nosso respeito. André, fala um pouquinho para a gente dessa questão da segurança nos condomínios, né? O papel do porteiro é um papel muito importante, né? Ele tem uma participação relevante, mas é curioso buscar um pouco da história, né, desse conceito de segurança em condomínios e a história dos condomínios. O Dr. Tiago está próximo aí de dois ícones da América Latina, dois ícones de condomínios no país. Tem um condomínio aí na Líbero Badaró, é o condomínio Sampaio Moreira. Ele é o primeiro condomínio de negócio, condomínio empresarial da América Latina. Foi lançado em 1924. Tem um outro, também próximo a ele, aí no centro de São Paulo, na Praça da Bandeira, ali na 9 de julho, em Agabaú, chama Palacete Riachuelo. É o primeiro condomínio residencial da América Latina. É lindo, prédio fantástico, muito bem cuidado. Ele é de 1929. E o primeiro arranha-céu, né, conhecido é o Martinelli, que veio aí em 1939. Então, a primeira observação curiosa para fazer é que ainda não temos 100 anos de condomínios no Brasil, né? Isso passa muito rápido, né? A preocupação com segurança em condomínios ela vem a surgir na década de 1990, no final do século passado. Então, de 1920 a 1990, praticamente as questões, os problemas de condomínio eram resolvidos de uma forma muito simples. Não existia uma preocupação, a violência urbana era muito baixa,
uma das maiores... Quando falava em segurança de condomínio, se pensava apenas em roubo de toca-fita. Não é do seu tempo, Priscila, nem do tempo do Tiago. Isso vocês são bem mais novos do que isso, mas nos anos 90 a preocupação que existia era roubo de toca-fita, um aparelho de som que ficava dentro do carro e você retirava, levava. Então, isso era a preocupação. A partir dos anos 90, cresce o número de ataques a condomínio, e aí o primeiro ícone é o condomínio Vila América, ali no alto, próximo da Paulista, que foi o conhecido aí como o primeiro arrastão que teve em São Paulo e no país. E aí, com isso, nasce a preocupação com segurança, e o avanço desse processo de segurança, hoje, chega a um nível um pouco bem diferente do que se pensava antigamente. Né? Deixa de estar preocupado somente com roubos e furtos e passa a ter um outro aspecto. Os condomínios hoje têm 150 ameaças. Então, a gestão de condomínio hoje, a segurança de condomínio, é muito mais profissional. Os moradores têm um nível de exigência muito maior, se exige maior profissionalismo disso. Os porteiros passaram por essa história da década de 20 até a década de 70. Muitos, hoje nem tanto, mas naquela época eles subiam hierarquicamente aí, eles nasciam com a obra e eram aí um dos serventes de pedreiro. A referência hoje ainda se mantém. Hoje, o piso do servente de pedreiro é muito próximo do piso do porteiro, que eu só tomo a liberdade, aí, a ousadia de fazer um ajuste. O porteiro não é profissão. Porteiro é uma função. Não é reconhecido como uma profissão até hoje. Apesar de ser a segunda mais antiga, né? Existe o dito famoso que a mais antiga nasceu no prostíbulo. Né? Então, ele era o porteiro, nasceu daquela época. Tem um ícone forte que é São Pedro, né? Que é o porteiro do céu, mas ainda hoje ele tem essa proximidade com essa relação, e dessas 150 ameaças, ele participa somente em 7%. Né? Só 7%, seriam 11 das 150, é que ele tem alguma ação. Outra preocupação, que em termos de segurança de condomínio, 81% das ameaças em condomínios têm origem interna. Curioso, né? Quer dizer, a preocupação com a segurança tem origem dentro dos próprios moradores, de quem já passou pela portaria, já está autorizado pela portaria, está lá dentro. Então, a ação do porteiro é limitada para isso, e ele sofre ainda hoje uma pressão muito forte em ser substituído por sistemas eletrônicos, né? Sistemas de automação. Isso é uma conversa assim, bastante resumida desse período todo, mas certamente ele ainda goza desse carinho, dessa atenção que o doutor Ricardo bem exaltou aí, né? Tem um vínculo forte no Brasil. Fora do Brasil, praticamente não existe essa ação, a menos que seja condomínio de altíssimo luxo, né, americano. Na maior parte do mundo, essa função de porteiro é bastante restrita. Uhum. Doutor Tiago,
tem essa questão, né, até que o André trouxe, das portarias eletrônicas. É um processo que já vem acontecendo, principalmente nos condomínios comerciais, né? Fala um pouquinho para a gente também dessa evolução e da responsabilidade pela segurança. Claro que tem todo um sistema, né, de segurança para o ambiente, né, para o condomínio, mas quem passa por ali, quem mora por ali, trabalha por ali, também tem responsabilidades. Perfeito. Na verdade, isso aí é um ponto bastante polêmico que hoje tem vindo aí como uma evolução, até por conta também de questões voltadas, às vezes, à parte econômica, por conta de que a gente sabe que envolve aí um valor bastante substancial manter uma portaria presencial e etc. E sem dúvida nenhuma, também com a evolução aí da tecnologia, isso tem sido comum nos condomínios. Na verdade, a gente tem visto isso acontecer mais em condomínios residenciais mesmo. Às vezes condomínio com um determinado número de apartamentos, onde há um determinado número de pessoas que comportam esse condomínio, e a gente tem observado aí algumas, podemos dizer, algumas evoluções. Hoje a gente fala, às vezes, de uma portaria, de um sistema, de um formato virtual. Às vezes, quando a gente tem um porteiro que ele não está presente dentro do condomínio, existem diversas nomenclaturas para colocar nesse formato. Às vezes, nós temos uma central, e isso diversas empresas, até mesmo terceirizadas de portaria, avançaram nesse sistema de tecnologia, onde a gente tem uma central e o porteiro ali ele acaba monitorando o que está acontecendo dentro do condomínio. Ele consegue receber, ele recebe a ligação da pessoa, ele recebe o interfone da pessoa, e ali ele viabiliza a entrada ou a saída, o prestador de serviço, o controle, às vezes os próprios controles até das câmeras de segurança do prédio, e assim por diante. Tem também, saindo já um pouco, a figura até mesmo de uma possibilidade de nós imaginarmos uma portaria sem efetivamente ter o porteiro. Às vezes indo aí já para uma linha de uma tecnologia totalmente onde a gente tira a função humana ali para poder conseguir solucionar. São diversos tipos que a gente tem tido e a gente tem visto aí no mercado. Também, como eu disse no início, aí por conta, às vezes, de uma busca de algum tipo de economia, e isso certamente é feito um estudo que vai de padrão a padrão, de condomínio a condomínio, de tamanho, de número de pessoas, de realmente se essa é a opção que os condôminos querem ou não. E aí, para esse tipo de situação, a gente tem que tomar aí um certo cuidado em relação ao formato de aprovação, a implementação desse sistema, os contratos que serão analisados para que nós venhamos a colocar uma plataforma dessa dentro do condomínio, também buscando aí cuidados em relação à responsabilidade desses produtos, dessas máquinas que vão ser contratadas, dessas empresas, o tempo que essas empresas terão ali de atendimento. Então, tem diversas questões aí das quais podem ser abordadas, mas, de um modo geral, a gente tem percebido, sim, uma evolução nesse ponto, como em todos os outros pontos nós tivemos. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de uma assembleia, a gente fala de uma assembleia virtual. Pouco tempo atrás, nós fazíamos entrevistas presenciais na Alesp, e hoje nós estamos no meio virtual, e isso daí tem sido natural que venha a acontecer. Uhum. André, você comentou que existem 150 itens de segurança, né? Os porteiros fazem parte ali, participam de 7%, então, dessa segurança. Quais são esses itens? Claro que, né, o senhor não vai trazer todos eles, mas os principais desses de segurança mesmo, né? A gente vê, como o senhor até comentou, arrastões em prédios, ladrões que entram em alguns apartamentos e acabam fazendo aquela limpa, né? É possível a gente condensar em alguns grupos, né, de ameaças. Normalmente, quando se fala em segurança, a gente recebe a resposta de que segurança é uma sensação, não é isso? Eu me sinto seguro, né?
Então, se relaciona segurança com uma sensação, quando se busca alguma definição desse tipo. Aí eu pergunto, seria uma sensação de quê? Aí a pessoa me responde que é uma sensação de proteção. Segurança é a sensação que você está protegido. Protegido de quê? Aí você recebe a informação de que estaria protegido de algumas ameaças. Perfeito. Mas seriam que tipo de ameaças, né? Como é que você consegue estar relacionando a segurança, né? Essa sensação de segurança e a proteção com alguma ameaça? Aí eu busquei dividir em alguns grupos e pergunto: seria ameaça à vida? Sim. Condomínio tem algumas situações que você tem ameaça à vida, como um incêndio, por exemplo. A outra, você pode ter ameaça à saúde das pessoas que estão lá dentro. Por exemplo, sobre danos físicos, danos mentais, isso é uma preocupação. Existem ameaças à saúde dos moradores. Também há ameaças a perdas patrimoniais. Por exemplo, o furto de joias, né? Qualquer furto, roubo, desvio de algum material, de algum patrimônio, faz parte. Depois nós teríamos as ameaças de perdas financeiras. Por exemplo, uma multa, por exemplo, danos à imagem do condomínio. Também temos ameaças à paz, né, das pessoas que estão lá dentro, dos moradores, qualquer usuário contínuo. Essa ameaça pode estar relacionada ao medo, algum medo contínuo, né? Também temos ameaças relacionadas a crimes que ocorrem dentro do condomínio. Perdas de energia elétrica também, fatores que façam com que o que é fundamental no condomínio pare de funcionar. Para esse conjunto todo, a legislação, o doutor Tiago sabe bem disso, pode ser melhor do que eu, certamente, é o que se chama do direito de vizinhança, que o legislador resumiu isso em 3 itens, que é segurança, saúde e sossego. Esses 3 itens cabem dentro, então, todas essas ameaças cabem dentro desses 3 núcleos, né? E, para isso, você precisa de uma gestão grande, e as 150 ameaças estão dentro desse. Você pode alocar dentro de algum desses grupos de ameaças. Então, o conceito de segurança hoje em condomínio vai muito além do simples roubo. O que menos acontece até é roubo e furto. O que mais acontece, que afeta a saúde, o sossego e a segurança, a proteção das pessoas, estão dentro do condomínio, né? E aí a importância de fazer a gestão da segurança, hoje ainda mais profissional, mais capacitada, que vai além de simples controle de acesso de entrada de pedestres e carros. A preocupação com isso então, vai muito além. Uhum. Doutor Tiago, quer complementar alguma coisa nesse sentido? O meu grande amigo aqui, André de Paula, ele é sempre muito técnico, muito pontual em tudo que fala. Inclusive, é uma das pessoas as quais eu aproveito sempre que posso, pego o livro dele, dou uma lida, mas o que ele diz realmente tem muito sentido quando a gente imagina que a gente não está falando somente ali da segurança que a gente imagina do portão para fora, portão para dentro, os problemas relacionados a essa situação. Sem dúvida nenhuma que, embora hoje seja um peso muito grande o item da segurança, a gente sempre levanta a questão: por que as pessoas ainda moram em condomínio, sendo
porque às vezes a gente costuma falar de tantos problemas que podem acontecer, às vezes as pessoas manifestam diversos pontos, problemas com vizinhança, condôminos às vezes antissociais e assim por diante, mas por que ainda insistem em morar em condomínio? Sem dúvida nenhuma que o item segurança, ele é um ponto aí muito importante. Nós temos questões relacionadas a lazer do condomínio e assim por diante. Mas como forma de complemento mesmo, é realmente reafirmar que essa questão da segurança em si, a gente nunca pode se reduzir tão somente aos problemas relacionados ali de uma portaria. É como o próprio André disse, o grande problema, na verdade, às vezes não é a pessoa, ou o grande causador do problema, né, às vezes não é a pessoa que está do lado de fora ali tentando entrar. Na verdade, às vezes a gente tem diversos problemas das pessoas que estão dentro, e ali eles conseguem fazer tudo que necessita, tudo que é fácil, porque eles já conseguem estar dentro do prédio. E hoje a gente tem diversas ferramentas aí que nos facilita entrar dentro dos prédios e inviabiliza, traz aí todo um problema voltado à segurança do condomínio. Hoje as pessoas ao entrarem, ao furarem um sistema de segurança, elas furam o sistema num formato totalmente ideal e num formato onde a gente percebe que a pessoa entra apresentando o documento, como é o caso, por exemplo, dessas plataformas de locação por curtíssimo prazo de período, onde as pessoas, na verdade, às vezes fazem a locação tão somente para poder conhecer a estrutura do condomínio, os problemas do condomínio, toda a parte interna, e ali elas acabam entrando dentro do condomínio, e dali em diante acontecem atrocidades e mais atrocidades, ou dali elas partem para um furto e assim por diante. Então, realmente, o olhar ele tem que ser de uma forma muito ampla, e de uma forma macro, para a gente tratar sobre esse assunto. André, hoje os condomínios, eles são imensos, né? Existem condomínios com 30 torres, né, torres ali com 15 andares, então um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo o dia todo. Como fazer com que esse local, né, seja realmente seguro, então? Né? Você falou dessa questão da sensação de segurança, sensação de estar ali protegido, mas como fazer com que isso seja efetivo mesmo, as pessoas estejam protegidas nesses condomínios gigantes? A pergunta, a gente pode ficar alguns dias aqui conversando, mas, resumindo, né, todo condomínio ele pode ser o menor deles, de poucos andares, de poucos moradores, até um desses megacidades, né? O condomínio do Sol, lá, acho que é uma das maiores cidades que tem, é um condomínio ali próximo de Sorocaba, na Castelo Branco, condomínio do Sol, se não me engano. Tem lá 3, 4, 5 mil casas. Você tem outros de várias com esse volume de torres. Mas de todos eles, quer dizer, a solução passa por uma palavra mágica que dá muito trabalho. Eu acho que por esse motivo tem poucos que fazem, que é gestão. O resultado tudo depende do gestor. E ele, dentro desse processo de gestão, o que ele precisa é mudar esse pensamento de que cultura de segurança é uma sensação para passar a adotar, cada indivíduo passar a adotar que segurança é um estilo de vida. As pessoas que moram, que participam da vida, não só do condomínio, todas as cidades, do planeta, segurança é um estilo de vida que você leva. E esse estilo de vida é que vai contribuir para o sucesso do processo todo de segurança. Então, cada condomínio ele precisa ser tratado de acordo com a sua personalidade. Ele é um indivíduo. E você pode ter o mesmo prédio construído, sei lá, você tem uma construção de uma mesma construtora, um em frente ao outro do lado da rua.
cada um deles vai ter a sua maneira de fazer a gestão da segurança diferente. Por exemplo, em um deles você só tem, como é a característica daqui da região de Perdizes, você tem um condomínio formado por muitos aposentados, pessoas idosas, que moram só o casal, uma pessoa sozinha. Esse vai ter um estilo de segurança diferente do mesmo prédio, com a mesma configuração que fica em frente, onde você tem lá uma população jovem de famílias de 3, 4, normalmente de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Você pode ter outras características. Nesse de idosos não tem. Na outra, você tem muitos desses aplicativos. O condomínio permite que você tenha aplicativo. O idoso tem uma certa... Tinha, né? Hoje já está mais fácil até. Mas tinha alguma resistência quanto ao uso de sistemas eletrônicos. Hoje eles até gostam, eles se sentem incluídos na sociedade. E o outro, você tem todo um condomínio de jovens que exigem que seja automatizado. Esse processo de automação predial, de controle de acesso, de todo o sistema sendo controlado e operado remotamente, é um processo irreversível, natural. Então, o mais importante é que cada condomínio ele tem, pelo menos, eu tenho desenvolvido isso em todos os projetos, que a minha especialidade é essa de desenvolver estudos, né, em condomínio, para a segurança de condomínio, para o gestor da segurança de condomínio. Desenvolver esse processo, a cultura da gestão da segurança, que normalmente é um projeto que leva 1 ano para você implementar dentro de um condomínio, para você ter efetivamente o sucesso de reduzir o risco de incidentes. Uma curiosidade, eu desenvolvi um modelo de avaliação do grau de confiança no sistema de segurança dos condomínios. A grande maioria, mais de 90% dos condomínios de São Paulo hoje, não só São Paulo, no país, tenho feito também fora do estado, dificilmente atinge 50% de confiança. Você acredita nisso? A maioria está na faixa de 40% de grau de confiança na segurança. Seria o mesmo que eu chegar para você e falar, olha, vamos pegar um avião, você pega a sua família, eu te ponho no avião para a Europa. Você topa? Só que tem o seguinte, ele tem 60% de chance de cair. Você põe no avião? Já muda, né? Muda a figura. Mas é isso que acontece. As famílias, você não está na viagem para a Europa, mas todo dia as famílias que estão dentro do condomínio têm 60% de chance de ter um problema sério de segurança no condomínio, com a sua família. E não fazem nada. Vão entrar nesse avião que tem 60% de chance de cair. Por isso que todo dia o volume de notícias que vem a respeito disso é grande. Eu dou um exemplo, até um desafio para o doutor Tiago aí, que esse é o desafio que a gente tem lá todo dia. Aparece na mídia todo dia, existem os moradores criminosos. Você tem condomínios onde os criminosos são os moradores, traficantes, meliante de todas as naturezas tem lá. E a gente pega no jornal e vê, né, a Polícia Federal, a polícia entrou, retirou, foi prender um morador que era traficante dentro de um condomínio. Como é que eu vou trabalhar antes? Eu posso fazer uma pesquisa social dos moradores do condomínio para saber que ele é criminoso? Como é que fica isso?
E isso ocorre em grande volume. Então, os moradores que são bonzinhos, os mocinhos, estão pagando a conta da proteção de um morador criminoso. Você tem uma família onde o seu vizinho é um pedófilo, por exemplo, que está sendo procurado. Por isso que eu falei de mais de 80% dos problemas de segurança estão dentro do próprio condomínio. Esse é um dos poucos desafios. Drogas em condomínio. Né? Esses traficantes. Eu tive um caso bastante difícil de trabalhar no norte do Paraná, por exemplo. O traficante era um líder de uma facção, ele foi preso. O condomínio ficou tranquilo. A família dele continua lá. Como é que você trata a família de um líder de uma facção que mora num condomínio de luxo, altíssimo padrão? Eles, os filhos que são adolescentes, esses moradores recebem visitas. O nível dessas visitas não costumam frequentar universidades, não costumam... tem lá suas dificuldades. Então, a gestão da segurança de condomínio, por isso que eu estava citando, vai muito além da portaria. Existem situações muito mais difíceis de ser tratadas, mas que isso tem que ser trabalhado muito tempo antes. Né? Não pode ser trabalhado na surpresa, no amadorismo. Fiquei sabendo hoje, tem que tomar uma resposta hoje. A Covid, por exemplo. Quando a Covid apareceu, como é que você trata isso? É um problema de saúde. Se é um problema de saúde, é um problema que envolve todos os moradores, envolve a segurança do condomínio. Isso, os condomínios que tiveram assessoria de profissionais da área de segurança souberam desenvolver bem, porque tem o conceito de comitê de gestão de crise. Então, quem estava preparado com comitês de gestão de crise enfrentaram o problema da pandemia com muita facilidade, porque já tinha uma estrutura anterior preparada para enfrentar qualquer crise, inclusive essa da pandemia, por exemplo. Então, é só demonstrando, dando o valor que hoje possui a gestão da segurança em condomínios. Doutor Tiago, eu queria que o senhor falasse um pouco até do que o André disse e complementasse também sobre a responsabilidade, então, do condômino nesses casos, né? Ele pode ser processado pelo condomínio, por outros moradores, caso coloque todos ali em risco de alguma maneira? Perfeito, vamos lá. Nesse quesito responsabilidade, é importante nós analisarmos a responsabilidade do condômino, a responsabilidade do condomínio e até mesmo da empresa de segurança. Muitas das vezes a gente imagina o porteiro como um funcionário que ele é orgânico, ou seja, contratado pelo condomínio diretamente, mas em outras vezes a gente tem uma empresa terceirizada, ou seja, tem uma empresa de segurança. Às vezes a gente tem ali uma empresa de CFTV que tem que ter uma captura de informação, às vezes existe um problema. Então, essa questão relacionada à responsabilidade em si, o que eu acho que faz com que os condôminos, às vezes, não invistam o valor que tem que ser investido na segurança, é que, por muitas das vezes, eu acredito que eles imaginam que o condomínio é responsável por tudo. Eles partindo desse pressuposto, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, até mesmo em assembleia, de mostrar para eles o investimento que é necessário, porque eles pensam, não, se acontecer qualquer coisa dentro do condomínio, está garantido. Quando, na verdade, na maioria das vezes, o condomínio em si, ele não é responsável por algo que acontece dentro do condomínio. Vamos imaginar um furto, por exemplo, ou até mesmo um roubo ou uma invasão. Na maioria das vezes, ele não é responsável. Ele será responsável no caso de exceção,
quando nós observarmos que, por exemplo, o preposto do condomínio, ou seja, o porteiro do condomínio, ele é praticamente que um coautor desse crime. Então, vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa sai do apartamento e aí o próprio porteiro faz o contato com o meliante ao ponto de dizer, vem que agora está tudo livre. Ou ele comete um erro muito crasso no ponto de vista de liberar uma entrada sem um protocolo de segurança mínimo que é adotado naquele condomínio. Então, nós temos diversas situações aí em que nós imaginamos uma responsabilidade para o condomínio. Essa responsabilidade ela existe em raras exceções. Quando nós vamos aí para o lado dos condôminos em si, a gente tem que observar o seguinte: o condômino ele é responsável tanto pelas pessoas que moram dentro da sua unidade condominial e até mesmo em relação aos visitantes que ele traz ali, que ele autoriza que a pessoa entre dentro do condomínio. Então, se uma pessoa recebe um visitante e esse visitante, ao se despedir lá dentro do apartamento, desce pelo elevador e resolve parar em um determinado andar e comete algum ato ilícito, o responsável, civilmente falando, seria a pessoa que autorizou. Quem é o responsável pelo visitante? Isso tanto nessa parte aí voltada mais penal, até mesmo em relação aos danos que ele venha causar no condomínio, diante de algum problema relacionado ao elevador, alguma peça que ele venha quebrar ou algo relacionado a isso. E por que, quando a gente fala dessa responsabilidade, o condomínio, a figura do condomínio em si, ela não é sempre responsabilizada pelos danos que acontecem dentro do apartamento do condomínio. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte: diferente, por exemplo, de uma empresa, o condomínio não tem um fim lucrativo. E por não ter esse fim lucrativo, o formato de pensamento é totalmente diferente. Então vamos imaginar um carro que ele tem um problema no estacionamento, na vaga de garagem. Diferente, por exemplo, de um shopping, onde ele acaba vendendo uma segurança, uma sensação ou qualquer coisa relacionada a uma proteção. No condomínio, no shopping, ele diz: venha comprar nas minhas lojas, o seu carro ficará seguro aqui. Às vezes você paga o estacionamento ou não paga, mas os problemas que vierem a ocorrer naquele estacionamento, o shopping em si vai ter uma responsabilidade. No condomínio a figura é diferente, não tem esse fim lucrativo. Um outro ponto muito importante que a gente precisa destacar é a convenção de condomínio. A convenção de condomínio, como, entre aspas, a lei maior, a constituição do condomínio ali, o livro onde tem ali todas as regras, os direitos, os deveres, as principais normas, lá, na maioria das convenções, ela vem dizendo que o condomínio não é responsável, por exemplo, por furtos, roubos, danos que venham ocorrer no patrimônio do condômino. Então, diante dessa situação, como o entendimento e a norma, que é a convenção, que ela nasce do próprio Código Civil, dizendo que não existe essa responsabilidade, é um ponto muito importante para a gente destacar que, diante do acontecimento, o condomínio é responsável. Um outro ponto também que é bastante importante é o seguinte: o condomínio ele não é responsável pela segurança pública. A gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, como nas principais metrópoles, a gente tem uma crise de segurança pública. Então, o condomínio não passa a ser responsável por toda essa segurança. Os crimes, obviamente, que eles acontecem da porta para fora do condomínio, mas eles também refletem e acontecem dentro dos condomínios. Então, diante dessas situações e dessas premissas, às vezes o condômino, ao morar num condomínio, ele imagina que qualquer coisa que venha a acontecer, ele estaria ali respaldado e o condomínio seria obrigado a efetuar esse pagamento. Então, diante do que eu estou explicando aqui, a gente estaria lidando com essa responsabilidade em caráter totalmente de exceção. Às vezes as pessoas até imaginam que o próprio seguro do condomínio, aquele seguro que é o seguro obrigatório, ele pagaria aí esses danos ocorridos dentro do condomínio. Mas a gente sabe que as cláusulas de exclusão de seguro, a maioria delas apontam que os bens de terceiros, ou seja, o condomínio pessoa jurídica faz a contratação, então os bens de terceiros que venham a ter um dano decorrente de um furto, de um roubo ou qualquer algo do tipo, eles estão excluídos. E os bens de terceiros são exatamente os bens dos condôminos. Isso a gente aplicaria, então, tanto dentro imaginando o apartamento em si,
ou até mesmo o automóvel dessa pessoa que está lá no andar de baixo. Às vezes as pessoas também imaginam que os danos ocorridos ali diante de um risco ou algo do tipo, a gente poderia imaginar uma responsabilidade, o que também não se aplica. Ou seja, diante de todas essas situações, a gente tem percebido cada vez mais que o importante é nós informarmos, nós mostrarmos a responsabilidade que existe, para que eles venham a entender que eles necessitam de implementar sistemas de segurança. Então, diante de toda essa situação, se nós não entendermos esse ponto de vista inicial, a gente acaba ali não se preocupando tanto quanto nós deveríamos nos preocupar. E isso envolve não somente sistemas que às vezes a gente precisa contratar, mas até mesmo treinamento de porteiro. Às vezes a gente contrata uma pessoa e imagina que ela vai saber de tudo, ou aquilo que ela aprendeu até aquele momento serve para o resto da vida. E a gente tem porteiros que trabalham há 20 anos dentro do mesmo local e nunca teve um treinamento. Então é algo que a gente também tem que se preocupar. Por que é importante nós explanarmos isso? Porque se nós imaginássemos que o condomínio é o responsável por tudo, seria até, entre aspas, perigoso nós morarmos em condomínio. Porque vamos imaginar a seguinte situação. Às vezes, quando a gente fala de um furto pequeno, um valor pequeno, às vezes é simples nós imaginarmos, furtou a bicicleta custa R$1.000, faz um rateio e paga. Mas e se nós imaginarmos que uma determinada pessoa entrou num imóvel e fez lá um furto de altíssimos valores, como os casos que nós já atuamos aqui, em que teve um furto que teve R$950 mil de prejuízos dentro do apartamento, e a pessoa entrou com ação. Como fica no mês seguinte? A gente faz um rateio de R$950 mil entre todos os condôminos e sai simplesmente pagando? Então tem que tomar um certo cuidado nesse ponto, até mesmo para não criar precedentes. Às vezes, quando a gente faz a opção, eu vou pagar esses 1.000, e se acontecer depois com 100 mil ou com 200 mil? Ou um carro, por exemplo, furtado dentro de um edifício. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso e analisar aí de forma bastante ampla e macro também essa questão relacionada à responsabilidade. Uhum. André, nesse período de pandemia, se percebeu um risco maior para os condôminos, para até os prédios ali, os condomínios comerciais, eles acabaram ficando mais vazios, né? Porque as pessoas foram trabalhar em casa, na grande maioria. Se notou um crescimento do número de situações de crime dentro, então, dos condomínios ou tentativas de invasão? Você citou uma curiosidade, dois tipos de condomínio, né? Que é o residencial e o comercial. Eu posso te colocar pelo menos mais 20 tipos diferentes de condomínios, né? A gente tem sempre a ideia de que condomínio é um local, é um prédio onde a gente mora, né? E existem diversas outras modalidades de condomínio. O shopping center, por exemplo, é um condomínio, né? Você tem os condomínios da cidade que têm um tratamento diferente de um condomínio de litoral, por exemplo, onde você tem lá parte dos apartamentos, das unidades, como utilizados só em temporada. Você tem os condomínios horizontais da cidade e você tem os de um interior. Você tem condomínios logísticos, você tem condomínios das mais diversas. Agora tem um condomínio específico, o mais novo dessas modalidades é o para idosos. Então, todos os condomínios passaram por das mais diversas situações com relação à ocorrência de crimes, de várias naturezas. Por exemplo, o que mais cresceu foi a violência doméstica, crimes envolvendo tudo que envolve emoção, e as pessoas com uma carga emocional muito forte perpetraram diversos tipos de crime, né? Nos condomínios comerciais que ficaram mais vazios, muitos deles tiveram um controle mais rígido dos acessos, as unidades foram trancadas, você teve menor circulação,
Mas, por exemplo, o uso de bicicletas fez com que crescesse o número de casos de ocorrências de roubo de bicicletas nos condomínios. Isso possibilitou aí uma maior preocupação, uma maior ação de cuidados nesse sentido. Esse é um tipo de universo. Outro que cresceu, o uso de aplicativos, não para roubos, furtos, mas você tem aplicativos utilizados em prostituição, por exemplo. Você tem, outro caso, o aplicativo onde, premeditadamente, um grupo de pessoas resolve fazer festas no condomínio. Então, são, lá, 2 pessoas, um casal aluga o apartamento na cobertura para uma noite, de sexta para sábado. Só que essa sexta para sábado vira o inferno, que ele coloca lá mais 50 pessoas, som alto, vai ter reclamações, até que as reclamações, os problemas e brigas se resolvam, já chegou às 6 horas da manhã, e eles vão embora. Sexta-feira seguinte, eles vão fazer a mesma coisa em um outro prédio. Então, isso envolve drogas em condomínio, envolve... o consumo de drogas em condomínio cresceu muito nesse período, e aí, junto com o consumo, você tem o consumo de pessoas que não têm dinheiro para pagar aquele consumo. E aí, como é que fica? O traficante vai buscar receber. E ele busca receber isso das mais diversas formas, até negociando facilidade para entrar. Aí você tem o adolescente que é usuário, sente necessidade, e aí ele vai furtar dos próprios moradores. Ele, como já está dentro, então ele conhece todo mundo, ele sabe dos hábitos das pessoas, então ele sabe qual é o apartamento que está em uso, ele consegue entrar com chave de fenda, porque os condomínios, os apartamentos moradores não têm sistemas eletrônicos, têm portas extremamente frágeis, falta todo um conhecimento de segurança que quem é especialista trabalha nisso, né? Eu só queria aproveitar, porque eu sou um opositor forte dos advogados. Os advogados não costumam gostar de mim, né? A gente tem um embate sempre forte, porque a minha função é tirar um pouco de trabalho deles. O doutor Ricardo, o Tiago, ele apresentou a preocupação com relação à responsabilidade. Minha função como gestor não evitar que alguém precise se responsabilizar. Se eu conseguir trabalhar muito antes e evitar que alguma coisa ocorra, essa pessoa não, a vítima não vai procurar o doutor Ricardo para receber o processo. Então, o papel da segurança tem que ser, eu até crio uma nova, vai antes da prevenção, tem que trabalhar na antecipação. Por exemplo, você citou essa época de pandemia. Na época de pandemia teve muitos conflitos de brigas, conflitos até corporais mesmo, né? Conflitos pessoais muito fortes dentro dos condomínios. Como é que antes de prevenir, antecipar isso? Criar trabalhos, desenvolver trabalhos de endomarketing, de treinamento, envolvendo profissionais da área de mediação de conflito, mediação e conciliação, dando treinamento, ensinando o condômino a utilizar comunicação não violenta. Então, eu não sei se eu consigo passar com esse exemplo o que a gente começou a conversar sobre segurança em condomínio, né? Então, vai muito antes. Se eu conseguir trabalhar a orientação e ensinar o condômino a utilizar as técnicas, porque ninguém nasce sabendo e você consegue ensinar a técnica. Ele sabendo a técnica de uma comunicação não violenta,
eu reduzo sensivelmente os problemas de conflito. Eu reduzindo esses problemas de conflito, tem menos tiros, menos brigas, menos violência doméstica, e com isso reduz o trabalho do doutor Tiago. Por isso que ele não gosta de mim, ele fica bravo assim, comigo. Olha, a conversa está muito boa, né? Nós tivemos aí vários exemplos, várias explicações realmente sobre a segurança, né, nos condomínios, mas o nosso tempo está acabando. Eu vou deixar, então, para as considerações finais, 1 minutinho para cada um. Primeiro, então, o doutor Tiago Natálio, que é advogado condominial. Então, as suas considerações finais e meu agradecimento. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a Priscila, agradecer meu amigo André de Pauli, dizer ao meu amigo que hoje, na verdade, a advocacia, a gente trabalha para não existir o conflito. A gente, de fato, trabalha visando aí não existir esses conflitos e por meio de caminhos de solução de conflitos alternativos. Então, na verdade, hoje a advocacia preventiva, ela também está antecipada aí a todos esses tipos de problemas. Também deixar aqui um grande abraço aqui para toda essa audiência que está nos assistindo, deixar aqui um grande beijo e fico sempre à disposição e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Também agradeço a participação de André de Pauli, especialista em segurança. Muito obrigada. Agradeço demais a vocês. Foi uma honra poder estar inaugurando. Prazer enorme em poder compartilhar pelo menos um pouco, as gotas dessa experiência aí de mais de 30 anos nesse segmento. E estou à disposição. Um abraço grande ao Dr. Tiago, um amigo querido, do qual tenho o seu livro aqui com o seu autógrafo, né? Utilizo bastante. Um abraço grande à Priscila e estou à disposição assim que julgarem oportuno. A gente está de volta. Bom, agradeço, então, os dois, a contribuição que trouxeram para nós. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.